Neste vídeo eu vou falar a respeito do mais recente álbum do Bruce Springsteen, Only the Strong Survive, que é um álbum de covers da Soul Music. E eu vou falar um negócio pra você, cara, esse disco... Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, qualquer lançamento do Bruce Springsteen se torna assunto mundial. Não tenha sombra de dúvida disso. E sempre faz com que exatamente cada álbum que ele lance se torne um compêndio, vamos dizer assim, de bons conselhos musicais para músicos iniciantes, para músicos profissionais, para todo mundo que deseja abrir os seus horizontes sonoros. E é exatamente o caso desse mais recente álbum dele, intitulado Only the Strong Survive, que é um disco de covers de canções não necessariamente conhecidas, pelo menos aqui no Brasil, da soul music americana. Bom, primeiro eu preciso dizer que perguntar a respeito dos motivos que levaram o Bruce Springsteen a fazer esse disco específico de covers da soul music americana é simplesmente desconhecer não apenas as raízes musicais do próprio Bruce Springsteen, é também desconhecer grande parte do próprio trabalho dele ao longo das décadas, porque a soul music, de uma maneira mais declarada ou menos explícita, sempre teve na obra dele. E outra coisa, você perguntar, isso é também ignorar que o cara é o chefe de estado dele mesmo. E a cada disco, e principalmente nesse, ele parece dizer aos fãs, né, de uma maneira até meio indireta, que ele jamais vai conseguir se dar bem obedecendo regras do mercado atual. E ele faz isso como se ele respondesse às pessoas mais imediatistas, tentando falar ao coração delas, à alma delas e aos pés também, de uma maneira dançante, que na verdade sempre foi, em termos sonoros, tudo aquilo que ele sempre fez, foi o assunto preferido dele. E já que eu estou falando do mercado atual, você pode conhecer muita coisa a respeito desse assunto clicando aqui embaixo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP, repleto de vídeos exclusivos, séries novas, aposto que você não sabe, exclusivo, promoções, descontos dos nossos parceiros espetaculares, você pode assistir shows na faixa, ali frequentar bastidores, conhecer um monte de coisa nova, e é um material exclusivo para quem é sócio, tá? Você clica aqui embaixo em Seja Membro e você escolhe o plano que você preferir, tá legal? E óbvio que, conhecendo o Bruce Springsteen, ele fugiu das escolhas óbvias, né, de repertório, né, aquelas escolhas manjadas, e ele também resolveu não gravar com a sua tradicional E Street Band, mas ele contou com o trabalho espetacular do multi-instrumentista e produtor Ron Aniello. Para você ter uma ideia, nesse disco, Only the Strong Survive, tudo que você ouve de guitarra, baixo, teclados, piano, bateria, percussão, tudo foi gravado pelo Ron Aniello. E o Bruce, evidentemente, que ele fez desse álbum uma declaração de amor à soul music e também o quanto ela foi importante, como eu falei no início desse vídeo, o quanto que a soul music foi importante para a própria solidificação da música do Bruce Springsteen. E aí você começa ouvindo o disco e a primeira faixa é a faixa título, Only the Strong Survive, que é uma canção do Jerry Butler, né? Excelente cantor americano e compositor, mas essa música ela ficou eternizada pela interpretação do Billy Paul.
né? Lembra disso? Pois é, então. E essa música, por parte do Bruce Springsteen, essa canção recebeu um tratamento elegante, mas um pouco assim distante daquela abordagem mais dançante da canção original. E tem inclusive uma sonoridade rústica dos instrumentos que de uma certa forma estabelece um contraponto, cara, com as vozes lindas das backing vocals e do próprio arranjo de cordas dessa música, que é um negócio muito legal e que de uma certa forma permeia toda a canção. Aliás, nesse disco tem uma outra canção do Jerry Butler, que é a Hey Western Union Man, que também recebeu um tratamento, só que um pouquinho mais setentista, vamos dizer assim. Sabe aquela soul music com uma pegadinha mais roqueira? Pois é, exatamente. Aí depois vem uma canção intitulada Soul Days, que é de um cantor americano também criminosamente ignorado aqui no Brasil, que é o Dobby Gray. Tá? Que um trabalho que inclusive eu recomendo bastante desse cantor. E aí vem a Soul Days, que é uma daquelas versões, cara, que o Bruce, ele meio que traz a música original pro próprio universo dele, você tá entendendo? A ponto, inclusive, se você ouvir essa canção, você pode facilmente incluir essa versão em qualquer um dos discos que o Bruce Springsteen gravou nos últimos anos, cara. Nessa música tem uma participação muito especial do Sam Moore, daquela lendária dupla de soul music Sam and Dave. Lembra? Pois é, espetacular. E essa participação reforça ainda mais a conexão que o Bruce estabeleceu nesse disco com aquela maravilhosa soul music do passado. Essa mesma característica ela é notada desde as primeiras notas das trompas e dos trompetes que aparecem na introdução da belíssima, extraordinária versão que o Bruce fez de The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, que é uma canção do Frank Valli, né? Aquele do Frank Valli e Four Seasons, lembra? Só que essa música ela foi eternizada na versão dos Walker Brothers, que era um trio vocal espetacular. E a experiência de você ouvir o conhecimento de causa com que o Bruce ele incutiu nessa canção a própria interpretação dele com uma dramaticidade que é meio exasperante, assim, é uma experiência de você cair de joelhos e vertendo lágrimas. Não tem a menor sombra de dúvida disso. Numa fonte inestimável de sensações diferentes na mesma música. E essa mesma sensação aparece novamente numa canção absurdamente linda que recebeu uma versão inacreditável, uma canção do Temptations intitulada I Wish It Would Rain. Inclusive essa música tem um coral, tem um arranjo de cordas, assim, simplesmente sensacionais. É uma daquelas canções que eu não tenho a menor dúvida que se o Vladimir Putin ouvisse, ele imediatamente se transformaria num pastor de uma igreja gospel ali do Harlem, em Nova York. E não tenho a menor sombra de dúvida disso. E eu também tive essa sensação, cara, quando eu ouvi a versão de Don't Play That Song, do injustiçado, criminosamente injustiçado Ben E. King, né? Que todo mundo conhece por conta daquela canção antológica dele, Stand By Me. Mas ele não é um cara, ele nunca foi um cara de uma música só, tá? Inclusive eu recomendo que você vá atrás também do trabalho do B.E. King, que é incrível. Aliás, eu recomendo que você vá atrás dos trabalhos de todo mundo que gravou originalmente essas canções que o Bruce Springsteen colocou nesse disco, cara. Meu amigo e minha amiga, agora em novembro, a sensacional editora Belas Letras está fazendo uma Black Friday com descontos inacreditáveis em um monte de livros incríveis que a editora tem. E a Black Friday vai de 9 a 25 de novembro. Só que tem um livro em específico que vai ficar nessa Black Friday no mês de novembro inteiro, que é essa sensacional obra-prima do Paul McCartney. As Letras, cara. Um livro luxuosíssimo. Olha, são 2 volumes inacreditáveis com todas as letras que o Paul McCartney... Olha que coisa incrível, cara.
Olha só, fora que tem fotos maravilhosas do acervo do Paul McCartney, né? Aqui, ó. Ele contando a respeito de todas as letras que ele fez. Uma coisa absolutamente sensacional, um livro luxuosíssimo, cara. Talvez um dos livros mais luxuosos que eu tive a oportunidade de ver. E você, evidentemente, que vai adquirir esse livro maravilhoso, além de ter um desconto incrível da Belas Letras, você clicando aqui embaixo e preenchendo o nosso cupom de desconto com Regis Tadeu Indica tudo junto, você ainda tem mais um desconto aqui do nosso canal. Pois é, olha que coisa incrível, 2 descontos para essa obra-prima. Então não deixe passar essa oportunidade, porque realmente esse livro é absolutamente sensacional. Você vai ficar maravilhado com o que você vai ler e ver aqui nesse livro, tá bom? Então não perca essa oportunidade. Depois vem também uma versão de Night Shift dos Commodores, né? O Commodores era aquela banda de funk soul maravilhosa de onde veio o Lionel Rich. E essa versão, ela recebeu uma abordagem, como é que eu vou dizer, mais percussiva, para realçar ainda mais a potência da voz do Bruce Springsteen, né? Ainda que o balanço da canção tenha sido o balanço original da canção tenha sido mantido de uma maneira, para mim, brilhante. E que contrasta, de uma certa forma, e até de uma maneira muito legal, com a intensidade da faixa seguinte, que chama-se Do I Love You? Indeed I Do, que é uma canção do grande cantor e compositor da Motown, Frank Wilson. E essa versão faz a gente lembrar do auge da soul music, que a cada ano, né, ao auge da soul music no passado, e que infelizmente a cada ano parece que vai se esvanecendo na mente das pessoas, né, atualmente. É uma pena isso. Aí tem uma outra versão que é um balanço irresistível de uma canção intitulada Turn Back the Hands of Time, que é uma música também de um cantor muito subestimado chamado Tyrone Davis. E esse balanço sensacional mostra de uma maneira quase que explícita que o Bruce Springsteen tem como ídolo o Wilson Pickett, tá? Porque nessa versão ele canta com todos os trejeitos vocais que caracterizaram o lendário cantor da Atlântica. Ou seja, ele coloca notas rasgadas, ele faz umas declamações meio curtas. Sensacional, cara. Agora, por um outro lado, de uma maneira mais sutil, vamos dizer assim, o Bruce, ele resgatou aquele som um pouco mais adocicado da soul music da Filadélfia, tá? Que também é um estilo sensacional, e ele fez isso numa esplendorosa versão de When She Was My Girl, que é uma canção de um grupo vocal espetacular, que era o Four Tops. E curiosamente, ele resgatou essa sonoridade da Filadélfia de um grupo que na verdade era de Detroit. Mas o Bruce, evidentemente, que tem essa total liberdade de colocar a vibe que ele quiser na canção. E aí, nesse disco, tem uma sequência de 2 canções do mesmo cantor e compositor. Inclusive, um cara criminosamente pouco conhecido aqui no Brasil, um cara chamado William Bell. E essas canções, uma depois da outra, a sacolejante Any Other Day e uma balada daquelas de estraçalhar o coração, chamada I Forgot to Be Your Lover. Essa balada, inclusive, tem novamente a participação do Sam Moore, né? Tem um arranjo lindo de cordas, é um negócio impressionante. E essa sequência, essas 2 canções, uma seguida da outra, elas formam uma sequência brilhante, não apenas por conta da excelência das canções em si, mas porque ela cria dentro do disco, esse encadeamento, ele cria uma espécie de respiro sonoro, sabe? Que é absolutamente essencial de se ter num álbum como esse. E o Bruce Springsteen resgatou também uma outra canção do Four Tops, chamada Seven Rooms of Gloom, que é uma canção que... como é que eu poderia definir isso? Ela conclama os ouvintes do álbum a uma celebração energética, de tal forma, parece que o Bruce Springsteen ele tá mostrando pra gente
que a raiva nunca deve ser o método preferido em toda a sua glória de expressividade, vamos dizer assim, para que as pessoas sejam ouvidas dentro dos fundamentos da soul music. Sabe? Isso ficou para mim muito nítido, ao passo que tem uma outra canção intitulada What Becomes the Broken Hearted, do grande cantor e compositor Jimmy Ruffin, que explica muitas coisas. E uma delas é exatamente por que durante o reinado, vamos dizer assim, do Bruce Springsteen nas nossas cabeças e nas nossas almas, né? A entrega com que ele canta, o que quer que seja, sempre vai ser uma referência obrigatória, viva e pulsante na gente. E já que eu falei de arranjo de cordas, eles aparecem de uma maneira absurdamente exuberante na faixa que encerra o disco, na última canção, que é a esplendorosa Someday We'll Be Together, que a versão mais conhecida é da Diana Ross e a The Supremes. E o Bruce Springsteen consegue transformar essa canção numa daquelas músicas impossíveis de receber qualquer tipo de mínimo sinal de desaprovação de qualquer pessoa, por exemplo, que não tenha o cérebro do tamanho de um pernilongo. E eu posso afirmar com certeza que essa versão é a faixa perfeita para fazer com que muitas perguntas a respeito do futuro da música sejam respondidas com um sorriso. Enfim, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do mais recente álbum do Bruce Springsteen, o Only the Strong Survive. Um disco absolutamente incrível. Já vou adiantando para você que esse disco certamente vai estar na minha lista de melhores álbuns de 2022 no setor internacional. Não tenho a menor sombra de dúvida disso, tá bom? Então, meu amigo e minha amiga, não esqueça de clicar aqui embaixo em Seja Membro, né, para você se tornar sócio do nosso clube de membros VIP, e também de fazer a sua inscrição aqui no canal, né, aquela coisa tudo que você já sabe, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e até a próxima.